Estamos começando mais um Papo Docente e hoje nós vamos tratar de mais um componente da parte diversificada do currículo, que é o projeto de vida, que foi incorporado ao currículo maranhense com o objetivo de ajudar os nossos estudantes nas suas descobertas, no despertar das suas potencialidades, na construção dos seus projetos, abrindo espaço para o diálogo e a escuta ativa, que são elementos fundamentais para a construção de uma escola viva e significativa para os mesmos. Hoje, a nossa convidada é a professora Mércia Gomes, da Supervisão de Gestão Escolar, que é professora de Sociologia da Rede, tem experiência em projeto de vida e participou da equipe de elaboração do caderno de orientações pedagógicas de projeto de vida. Mércia, seja bem-vinda ao Papo Docente e a gente queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esse componente curricular tão importante, o projeto de vida. Tudo bem, David? Obrigado pelo convite. Olá, professores e professoras da rede. É com grande satisfação falar, nosso Papo Docente sobre o projeto de vida. Bom, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, primeiro a gente vai tentar aqui trazer uma discussão, abordar o conceito do que vem ser o projeto de vida. Bom, o projeto de vida é um componente da parte diversificada do currículo, que tem como objetivo apoiar os estudantes na construção do seu projeto de vida, possibilitando a esses estudantes ampliar o seu autoconhecimento, seu repertório de vida, para que eles possam exercer a sua cidadania e seu protagonismo. Bom, vamos falar aqui um pouquinho das características desse componente. Esse componente, ele tem uma carga horária semanal de 2 horas, que oferece aulas e metodologias interdisciplinares com o objetivo de estimular o protagonismo estudantil. Os objetivos do projeto de vida. Os objetivos do projeto de vida, ele está justamente, eu diria que a riqueza do projeto de vida é justamente abrir o espaço para o diálogo na escola, da escuta ativa, a ampliar as relações. Então, esse é um dos pontos fundamentais, incentivar os estudantes a ampliar o seu autoconhecimento, auxiliar os estudantes a se reconhecerem como sujeitos de direitos e deveres e suas potencialidades. Isso também é muito importante, vamos pensar quantos jovens que precisam ver na escola essas possibilidades, despertar. Então, o projeto de vida, ele estimula trazer essas potencialidades. A gente sabe que essa juventude hoje, elas têm várias potencialidades e a escola é esse espaço, porque a escola não é só um espaço, é um espaço também de relações, de convivência, Então a gente precisa, como já dizia Paulo Freire, é preciso humanizar a educação. E o projeto de vida, ele traz essa possibilidade, ele torna essa escola significativa para esse estudante, desenvolver as competências socioemocionais, que são fundamentais, favorecer as tomadas de decisões sustentáveis e éticas, o protagonismo estudantil, carreiras inteligentes e as múltiplas dimensões da vida. Então, como a gente consegue perceber, o projeto de vida é essa ideia de formação, de possibilitar, de ampliar as oportunidades a esses jovens, do diálogo, dessa abertura que é tão importante, porque a gente tem realidades, quando a gente fala de juventude, a gente fala dessa diversidade de juventudes, de gostos, de interesses. Então, a escola, ela precisa, está aberta a esses jovens. Muito bem, Mércia, a gente está aí na nossa jornada pedagógica, clima de planejamento. E quando o professor for planejar o projeto de vida, sobre o projeto de vida, o que ele deve levar em conta, o que ele tem que considerar? Bom, eu diria que esse é um momento muito importante, da prática do projeto de vida, de como isso está, essa organização dentro da escola. Primeiro porque quando a gente fala de projeto de vida, a gente precisa entender que esse projeto de vida, nessa nova proposta, nesse modelo pedagógico, essa estrutura curricular, ele está dentro da centralidade. Quando eu falo de planejamento de projeto de vida, eu estou falando justamente de espaço de diálogos e conexões permanentes.
né? Ou seja, ele está na centralidade do currículo. Ele é transversal, ele perpassa por todas as áreas de conhecimento, tanto da formação geral básica como da formação da parte diversificada, né? E é importante ressaltar, né, o professor de projeto de vida, ele, na verdade, ele é um grande mobilizador dos diálogos na escola, desde das primeiras ações, né, do planejamento, que inclui do acolhimento, né, de conhecer as narrativas juvenis. Então, esse professor, ele tem que ter esse diálogo, ele perpassa, ele precisa, né, o projeto de vida, ele é transversal, ele passa por todas as áreas de conhecimento, ele estabelece esse diálogo permanente, né, além de ser o ponto de partida, porque é a partir desse projeto de vida, dessas ações, por isso que eu diria que esse momento é o momento do diálogo, dessas conexões, de uma maior participação, porque ele vai dar um norte para que a escola como um todo faça o seu planejamento, né? Para que de fato essa escola atenda essas expectativas dessas juventudes, conhecer quem são esses jovens, quais são os seus projetos de vida, né? E aí sim a escola ela vai conseguir de fato, né, atender às expectativas dessas juventudes, né? Que é justamente qual é o principal objetivo do projeto de vida, é incentivar os nossos jovens no sentido para a concretização dos seus projetos de vida das juventudes maranhenses, né? Essa juventude, né, complexa, uma diversidade, a gente temos aqui, quando pensa na realidade da nossa juventude maranhense, nós estamos falando do estudante quilombola, do estudante indígena, do estudante do EJA, então aqui são várias perspectivas e sonhos diferentes. E é esse o principal papel da escola, é dialogar com esses sonhos e projetos de vida dos nossos estudantes. E aí, só para que a gente possa ilustrar e que a gente possa entender como esse projeto de vida na centralidade, ele vai dialogar com todos os... Olha, ele dialoga com a base nacional comum, com as disciplinas de eletiva, né? Quando a gente pensar em trabalhar as temáticas das eletivas, elas estão diretamente relacionadas com os sonhos dos alunos, a própria tutoria, né, que dialoga, e para esse ano a gente também tem muitas novidades de perceber essa imersão. É um momento de um trabalho coletivo, da escola realmente sentar toda a sua equipe para pensar em todas essas orientações. Por isso, ele se encontra dentro da centralidade desse modelo. Coração do ensino médio agora, né? Isso. Professora Messi, 2023, ano novo, vida nova, tudo novo, né? Quais Sim. são as novidades aí para o projeto de vida? Sim, vamos começar a falar sobre essas novidades. Bom, é importante, né? E aí, essas novidades, ela está também diretamente relacionada também com o próprio planejamento do professor, né? Sim. Então, a novidade para esse ano de 2023 é justamente o novo caderno de projeto de vida, de orientações pedagógicas para a rede, né? Junto com em parceria da FGV. É importante lembrar que esse caderno ele é fruto de diálogos e reflexões constantes de professores, educandos, gestores, né, e a própria equipe da secretaria nesse momento, né, de implementação da REM, com produções de materiais, com orientações, né, e também o próprio CAF, né, que é o ciclo de acompanhamento hoje em rede, que ele na verdade, ele permite, né, essa maior compreensão, a proximidade da própria secretaria com a escola, né? Ela dá esse feedback e isso é muito importante, né? Para que a gente possa entender. Então, este caderno ele é fruto exatamente desses diálogos, dessas reflexões permanentes, para que possa, de fato, auxiliar os nossos jovens na construção do seu projeto de vida. Então, o caderno foi pensado com o objetivo de atender os estudantes maranhenses em suas diversidades, né? Dialogando com as realidades distintas, como a gente sabe, a gente tem... públicos, né, realidades, estudantes, né, bem heterogêneos, aí entra também as próprias questões dos marcadores sociais, né, tendo como foco o trabalho do projeto de vida para uma formação humanística, né, esse é o grande diferencial, né, a gente diria do caderno próprio da rede, falar, né, dessa perspectiva humanística, dessa formação desse ser numa perspectiva de uma formação integral cidadã. E um outro ponto muito importante, que eu acho que isso é a grande riqueza
né? E isso também, a gente pensando isso dentro de uma perspectiva não só Maranhão, mas Brasil. Quando então se pensou na construção desses documentos, né, da construção dos documentos curriculares, e quando se dá autonomia para que cada estado reconheça a sua realidade, porque a realidade do estado do Maranhão é diferente da realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, então trazer isso. E a gente percebeu, diante desses diálogos, desse movimento, né, como eu disse, o próprio CAF hoje, que é um instrumento muito importante de acompanhamento, de feedback, permitir a gente adentrar, conhecer de fato quem são esses nossos estudantes da rede. Né? E aí a gente possibilitar, dentro das falas dos nossos estudantes, perceber a importância de a gente trazer o sentido, né, do que é ser maranhense, do que é ser nordestino, do que é ser ludovicense, do que é ser da cidade de Bacabal. Então isso é muito legal, né? Reforçar, porque isso são os diálogos na escola. Né? A sua identidade e o projeto de vida, a grande riqueza, está aí, né? Porque à medida a gente fala muito de autonomia, mas a gente, para que possa ter nossa autonomia, a gente precisa se conhecer, saber o nosso lugar de fala, né? E essa eu acho que é a grande riqueza que a gente possibilitou diante de várias imersões, discussões, análise. Então este caderno, ele é fruto, eu diria, de todo esse movimento, né? E com destaque a maranhensidade, que é algo também bem específico no nosso próprio documento curricular, e a identidade local. Né? E aí, quando a gente pensa as concepções teóricas e metodológicas desse, que foi justamente essa nossa concepção teórica e metodológica na construção desse caderno, trazendo grandes referências do nosso estado, tratando as temáticas, os eixos estruturantes, a partir das histórias de vidas de grandes personagens, né? Quando a gente fala justamente das lutas sociais no nosso estado, né, as lutas sociais, dos movimentos sociais, dos direitos sociais, porque falar de projeto de vida está diretamente relacionado a essa prática cidadã. E aí a gente traz dentro do caderno, a gente explora muito essa questão da nossa identidade, pessoas importantes que contribuíram, né, para que hoje, né, nós possamos estar aqui, eu enquanto mulher, professora, a professora a Maria Aragão, grande militância, né, na luta política, do seu ofício enquanto médico, o seu dever, o caderno de projeto de vida, ele traz essas condições, dessa responsabilidade de entender, trazer isso para a escola interna. Por isso que quando a gente fala de projeto de vida, a gente não fala só de um sonho individual, mas de um sonho coletivo, dessa prática cidadã. Com Maria Firmina, João do Vale. Reportamos também algo que a gente fala muito do protagonismo estudantil, a importância desse momento histórico na história do Maranhão. Então, aí a gente consegue perceber a riqueza do nosso caderno, a riqueza para o professor de geografia, de história. Por isso, quando eu falo lá, por que é tão importante esse planejamento coletivo nesse contexto dessa reformulação, do novo ensino médio, né, do trabalho? Porque para a gente perceber que as coisas elas não estão desconectadas, né, do trabalho coletivo. E isso é muito importante, porque isso também não só numa perspectiva de crescimento para o estudante, mas também para o professor, né, de você trabalhar com os pares, de pensar a amplitude, como eu em biologia, em matemática, em geografia, posso também, por mais que você, enquanto professor de projeto de vida, mas o projeto de vida é de responsabilidade de todos na escola, é preciso ter essa imersão. Em outro momento também a gente vai ter uns outros bate-papos para falar, né, dessa imersão, né, quais são as medidas de segurança para a gente trabalhar o projeto de vida, né. Então, isso eu acho que é o grande diferencial dessa nossa concepção, porque, como bem sabe, a rede tinha antes o caderno do ICE, que também foi muito bom, ajudou muito, porque a gente vê aqui que tudo é um processo de construção, né? Nessa caminhada, né? E aí, nessa perspectiva, nessa pegada, né? Reforçando a ideia do ser maranhense e a nossa identidade. E quais são os objetivos do caderno de projeto de vida? O caderno ele tem como objetivo, né, é um instrumento importante da democratização dos saberes, né, como ficou bem claro, né, mostrando, né, que ele faz essas conexões, os diálogos com a área de linguagem, com a parte diversificada, né, possibilitando essa democratização dos saberes, capacitar o professor na sua prática pedagógica para que atinja os objetivos no processo de ensino e aprendizagem dos educandos, né. E isso é muito bom, que mais à frente a gente vai discutir, né, da riqueza que este caderno
não só tem, não é ele também é um caderno para subsidiar o professor na sua prática, né? Que é muito importante. Por isso a gente pensa nessa imersão, nessa discussão do conhecimento, né? Professor, e que bom que a gente tem um caderno de projeto de vida que ficou muito bonito, que é a nossa cara, né? A cara da educação maranhense. E agora eu queria que você apresentasse aos professores como é que ficou estruturado esse caderno. Sim. Bom, o caderno está organizado em 3 partes. Bom, a primeira parte do caderno, conhecendo o território de reflexão da proposta. A segunda parte, explorando caminhos para a construção de uma praxis. E a terceira parte, a imersão da prática pedagógica e os caminhos para um trabalho didático para o ensino médio. Bom, quando eu venho falar dessa primeira parte, ela é muito importante, porque quando a gente sempre fala o que é necessário, né, para essa imersão, esse entendimento do projeto de vida. É necessário que a gente conheça o nosso território, conheça o chão da escola. E neste caderno, ele traz, nessa primeira parte, toda essa concepção, todo esse entendimento, trazendo dados da rede, né, da nossa rede, quem são nossos estudantes. Ele também, além disso, traz a agenda e a pauta formativa do professor, como um professor, traz uma reflexão teórica, né, dessa pedagogia no sentido de problematizar, né, esse sujeito, de entender, fazendo um diálogo com Vygotsky, com Gramsci, dessa concepção da emancipação social, com o próprio Paulo Freire, né, que já discutia, trabalhava projeto de vida quando ele falava dessa importância do diálogo. Então, este caderno, essa primeira parte, é muito rica para o professor, né? E não somente para o professor de projeto de vida, mas para toda a equipe escolar, essa imersão de entender, porque traz dados importantes, problematizar, de trazer, de entender o projeto de vida enquanto processo formativo nessa caminhada do estudante, nessa caminhada do professor. Então, ele faz todo esse diálogo. Então, é um caderno, né, que extrapola essa dimensão não apenas de ter sequências didáticas ao educando, mas também dá essa possibilidade de construção, de diálogos, de reflexões permanentes na escola. Bom, a segunda parte do caderno, explorando os caminhos para a construção de uma praxis. Aqui também é justamente, aí reporta naquilo que você falou, vem trabalhar toda essa concepção de a ideia de planejamento, o que é o fazer pedagógico, dessa importância de trazer o professor, e é muito importante, e aqui a gente vem dialogando, explicando como foi construída essas sequências didáticas, como se faz um projeto didático, né? Aqui traz justamente a parte do próprio planejamento do professor, né? E é muito rico, porque se a gente for parar para pensar, essa construção dessa praxis, ela traz toda essa dimensão, essa reportando, fazendo a toda uma conexão, né, nesse caderno, uma ligação para que a gente possa entender dessas construções, dessas sequências, né? Toda essa problematização, mais à frente a gente vai mostrar o que é a maneira como a gente acolheu os nossos estudantes, essa imersão nos encontros de projeto de vida. Então, esta parte, e aqui é muito bom porque vai dar essas orientações em relação ao planejamento de como o professor de projeto de vida, de se apropriar do uso das metodologias ativas, de fazer as conexões, né? E uma grande também novidade no caderno que tem todos os pontos, né? Tem vários campos, saiba mais, né? Dicas de filmes, lembrando que sempre que aqui a gente sabe que a prática também pedagógica do professor, o seu planejamento também, o professor tem a sua liberdade, a sua cátedra de produzir, né? Está aberto, isso aqui é uma possibilidade, é um convite ao professor, ao diálogo. O professor, ele também, né, pode enriquecer ainda mais as suas aulas. Então, esta também é uma parte muito importante do caderno para o professor. Vamos conhecer, vamos fazer essa imersão no nosso caderno. A terceira parte é justamente a imersão da prática pedagógica e os caminhos para um trabalho didático para o ensino médio. Justamente aqui é o momento das sequências didáticas, né? Aqui nessa parte do caderno nós temos todas as sequências didáticas com os eixos temáticos. Importante falar que esse caderno foi um caderno pensado para as 3 séries, que está norteado aos 4 eixos temáticos, que vai ser contemplado em todas as séries, mas que tem os seus conteúdos, né, para cada série. Ou seja, a ideia é de fazer com que o aluno
ele percorra, né, nesse sentido do amadurecer, se ele vai trabalhar a questão da identidade tanto no primeiro ano, como também no terceiro, no segundo, né, fazendo todo esse movimento, para que ele possa, de fato, né, compreender essa importância do que é o seu devir, quando a gente faz o diálogo com a Maria Aragão, uma referência, né? A Maria que fez diferente, que não quis ir com as outras, né? O que é a Maria Firmina? Então, o caderno, ele é muito legal, porque ele trata, né? Ele faz esse recorte histórico, faz essa análise histórica, sociológica, filosófica, mas, ao mesmo tempo, ele traz, né, dentro de uma perspectiva de uma leitura também juvenil, né? E o projeto de vida, ele também tem que trabalhar suas temáticas dentro também dessa perspectiva dessa leitura juvenil, né? Para que, de fato, ele possa, né, ter esse empoderamento, né, essa autonomia que a gente tanto espera dos nossos jovens, né? Mestre, nessa parte 3 aí, já falou um pouquinho sobre sequência didática. E o professor que está aí acompanhando a gente na telinha aí, ele está curioso para saber como é que ele vai trabalhar essa sequência didática. Então, mostra para a gente aí como é que o caderno vai ajudar ele, por favor. Bom, esse aqui é um exemplo de uma sequência didática, né? Como todas as sequências estão estruturadas, né? A sequência didática, o eixo formativo, o tema, a duração, as áreas de conhecimentos envolvidas, as competências da BNCC, né? E como é que vai se dar? Então, isso aqui também esse é um movimento. Por que a gente fala da importância? Aí reporta novamente no planejamento. Por que eu, enquanto professora de geografia, preciso entender o que está sendo trabalhado no projeto de vida? Como a gente sabe, por mais que aquele professor, aquela professora esteja na condição de ministrar, de acompanhar os encontros do projeto de vida, mas o projeto de vida é responsabilidade de todos na escola, desde a equipe, todo o corpo escolar, né? Então, é necessário que ele também tenha conhecimento. Eu vou lá, vejo no caderno o que eu posso auxiliar, ajudar o professor. Então, a gente teve todo esse foi pensado com todo esse cuidado de trazer isso, mostrar as possibilidades, os arranjos. Por exemplo, hoje a gente sabe na nossa rede a questão do letramento em língua portuguesa, né? A importância, o projeto de vida, ele trabalha muito a questão da produção textual, as narrativas, né? Professor de sociologia ou de projeto de vida, com o professor de linguagem, eles podem fazer um trabalho coletivo. Então, tem todos esses arranjos, todo esse cuidado de fomentar, de estimular essa troca, essa parceria, trazendo as competências da BNCC. E como é que está organizada essa sequência didática? Primeira etapa seria a sensibilização sobre a temática, que é o momento, né, da gente sensibilizar, de trazer, de puxar. A gente, enquanto professor, a gente precisa, né, estimular os nossos jovens, né, essa sensibilização sobre a temática, a imersão na temática, né, é o momento em que eles já vão começar a trabalhar, né, reconstruir. E o último passo dessa sequência didática é a socialização e a avaliação das experiências com a temática, ou seja, todas as sequências didáticas, elas vão ter todos esses campos de orientações, além do Saiba Mais, as conexões, dicas de filmes, de podcast, letras de música, um caderno muito rico. Tem sequência para o primeiro ano, para o segundo, terceiro, completo, né? E o terceiro, que seria a socialização, porque o mais interessante também, quando a gente pensa das aulas de projeto de vida, é no sentido não apenas de a gente levar essa temática para a sala, mas também, né, socializar isso, porque a grande natureza da riqueza do projeto de vida, por que essas aulas elas são justamente essa imersão, essas trocas de experiências juvenis, né, que isso é muito importante, que precisa ser trabalhado na escola. Né? E aí a importância disso, né, do compreender isso reflete, porque que é um trabalho que a gente pensa em desenvolver isso no primeiro ano, a riqueza disso, no sentido, isso implica a série de questões importantes na escola, como a relação, né? A escola ela passa a ter mais significado, ser prazerosa no aluno, ele se reconhece naquele espaço. Né? E isso ajuda muito, às vezes, as relações dentro da escola, dos conflitos, porque cada um começa a respeitar e saber os limites, né? Porque a gente somos diferentes. Né? Vamos lá, então. Bom, então aqui só para a gente, que é um exemplo de uma sequência didática que tem como tema hashtag à frente do seu tempo. A sequência didática, né? É identidades em conexões,
o eixo formativo. Qual é o eixo formativo dessa dimensão, ou o eixo formativo dessa sequência? A dimensão intrapessoal e a formação do ser consigo, né? Que é justamente ligada à questão da identidade, com a temática identidade e autoformação e autoafirmação. É importante depois, mais à frente, quando os professores já tiverem com esse caderno nessas escolas, né, que eles possam conhecer a Adrentrar, porque são esses os eixos, né, e vão perceber como faz esse trabalho. Inclusive, isso também já está até registrado no CIAEP como professor, né, por cada série, quais as temáticas, tá? E aí, o exemplo da sequência didática. Etapa 1. Que seria a sensibilização sobre a temática. Primeiro ponto, para iniciar essa sequência, acolha os estudantes da seguinte maneira. Nesta sequência, vamos buscar conhecer a narrativa de duas personagens importantes da história do Maranhão. A escritora romancista Maria Firmina dos Reis, que viveu no século XIX, e o jovem Botapó do século XXI. Então, isso é muito legal. O que a gente faz? A gente faz esse recorte, é um caderno temporal, né? Mas que mostra também, diálogo, qual a relação de Maria Firmina, do século XIX, e de um jovem da atualidade. Quais foram os percursos que eles percorreram, né, nessa construção da sua identidade. Então, a etapa 2, que seria a imersão da temática, reconstruindo os passos de Maria Firmina e Botapó. Né? Então, nessa parte aqui, vamos ter todo, e lá no caderno tem tudo isso para vocês, os textos, todas essas fundamentações para que o professor, passo a passo, aquele trabalho mesmo, diria assim, de como, mas sempre lembrando que o professor ele tem a sua liberdade, que ele pode aprimorar, porque o professor é de fato que conhece essa realidade, né? Então, sempre isso aqui seja um convite ao diálogo e à reflexão. E o terceiro etapa, que é justamente aquilo que eu falei, que seria a socialização e avaliação das experiências com a temática, reconstruindo sonhos e abertura ao novo, do passado e do presente. Né? Que é justamente para que o aluno, depois de percorrer tudo isso, ele vai agora reconstruir o que tem em comum nas trajetórias de Maria Firmina e da jovem Botapó, como ele vai reconstruir também a sua própria história. E aí é interessante que ele vai fazer esse movimento, mas tendo como ponto de partida. E aí a gente vai, né, nessa importância de trazer, né, o legado, as referências de grandes personagens da nossa história. E não dá para a gente falar de projeto de vida, encerrar nossa fala aqui hoje, sem levar em consideração, né, o patrão da nossa educação, o Paulo Freire, né, quando ele fala: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou sua construção, né? E eu acho que é isso que o projeto de vida possibilita, né? Essas oportunidades, né, dessa própria produção e essas possibilidades para essas juventudes maranhenses. Muito bom, espero que você tenha gostado do nosso papo docente. Aproveite o nosso material, aproveite o caderno e faça acontecer, né, o projeto de vida na realidade dos nossos estudantes. Até a próxima.